Olá, amigos internautas, enorme prazer falar através desse novo canal da Dupont Pioneiro, um canal que nós falaremos com mais frequência ao longo de 2017. Bem, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o mercado, ou seja, o que nós estamos esperando em termos de perspectiva para a safra 2016-2017. Importante lembrar que nós estamos vindo de um contexto de safra recorde global. Os Estados Unidos escolheu uma safra de 118 milhões de toneladas de soja, uma safra acima de 380 milhões de toneladas para milho, e o Brasil caminhando para um cenário muito parecido. A nossa perspectiva é de uma safra em torno de 100 milhões de toneladas para soja, de uma safra em torno de 90 milhões de toneladas para milho. No caso do milho especificamente, nós ainda dependemos de um bom desempenho climático na segunda safra, mas o mercado já trabalha com uma perspectiva de uma safra maior do que foi a safra 15-16. Então, dentro desse contexto de oferta global, os preços da soja, como do milho no mercado internacional, estão em patamares relativamente baixos. Então, nesse caso, o grande componente que afetará a rentabilidade do produtor brasileiro vai ser justamente a taxa de câmbio, ela que tem sido o grande influenciador na formação dos preços aqui no Brasil. Importante lembrar que a desvalorização do real perante o dólar foi muito importante nas últimas duas safras, Ela ajudou a levantar, obviamente, a rentabilidade no campo. Isso trouxe uma perspectiva excelente do ponto de vista de exportação. Tivemos exportações recordes nas últimas duas safras, tivemos exportações recordes no caso do milho também nas últimas duas safras. O Brasil só não exportou mais na safra 15-16 em função de quebra de produção. Bem, então o que esperar da taxa de câmbio em 2017, sendo que ela vai ser o principal componente de preço? Obviamente isso depende de alguns fatores, e principalmente alguns fatores externos, de como vai ser o desenrolar da elevação da taxa de juros a ser definida pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, como que ele vai aumentar essa taxa de juros em 2017. Lembrando que agora nós estamos numa nova agenda política que vai ser ainda definida pelo candidato eleito à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que fará os próximos ciclos, nos próximos 4 anos. Outros fatores que são muito importantes para a definição também da taxa de câmbio, principalmente o potencial do crescimento econômico global em 2017, e aí a China tem um fator de peso muito importante, uma vez que ela é a economia emergente que mais demanda commodities agrícolas. É importante também a gente ressaltar que a China vem sofrendo uma pressão de desaceleração econômica, isso tem afetado também toda a economia global e, consequentemente, a taxa de câmbio. Então, enfim, essa é uma variável extremamente complexa, é muito difícil fazer previsões em relação à taxa de câmbio, e é por isso que o produtor brasileiro não deve perder oportunidades que venham a aparecer ao longo do ciclo de comercialização nessa safra. Então, se em algum momento houver algum descolamento, ou seja, em que o real volte a se desvalorizar de forma muito forte em relação ao dólar, o produtor brasileiro não deve perder esse momento de comercialização, uma vez que a grande volatilidade nessa safra deve ocorrer muito mais pela taxa de câmbio do que pelos preços das commodities agrícolas, uma vez que estamos num contexto de super oferta global. Então, é essa a dica que nós deixamos para o início desse ano, de que esse ciclo da taxa de câmbio, em que houver essas oportunidades, principalmente quando houver essa desvalorização do real perante o dólar, não devem ser desperdiçadas pelos produtores rurais. Nós vamos, obviamente, atualizar vocês ao longo de 2017, seja em relação ao desempenho do mercado agrícola, quanto em relação ao desempenho do mercado da taxa de câmbio. Mas fica a dica, de olho no dólar ao longo de 2017. Um abraço.